Olá, tudo bem? O meu nome é Gicildo Esteves e estamos aqui para mais uma videoaula na área de contabilidade comercial. Beleza! Uma coisa importante que a gente quer falar hoje, né, ou um tema importante, tem a ver com a questão do capital a integralizar, né? Ou melhor dizendo, antes de eu falar do próprio capital a integralizar, as contas redutoras de PL, onde eu vou tratar aqui apenas de capital a integralizar, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então vamos lá. O que é um capital a integralizar? Primeiro vamos entender o que é o capital. Capital é aquele comprometimento dos sócios em relação à empresa. Ou seja, quando eu estou falando de capital, eu estou dizendo que eu, né, que me comprometi, que abri a empresa, eu me comprometi com aquela empresa em aportar recursos para ela, né? Então, isso é o capital, é o compromisso, é o comprometimento dos donos em aportar recursos para a empresa. Então, a gente vai ter aí o nome de capital social ou capital nominal. Vou usar social para não dar menos problema, porque depois o povo vai ficar falando, explicou o detalhamento errado, né? Então, vamos lá. O objetivo do capital social é mostrar qual é o comprometimento dos sócios em relação àquela empresa. Então, vamos supor, eu fiz lá o meu contrato social ou o meu estatuto social, dependendo do meu tipo de sociedade, e defini que o meu capital social é de 100 mil reais. Ok, eu defini que o capital é 100 mil reais. A pergunta que não quer calar: este capital que está definido em documento, ou em contrato social, ou em estatuto social, dependendo do tipo de sociedade, está efetivamente integralizado? Está efetivamente realizado? Como esta realização ou esta integralização se deu? Bem, já sabemos que quando se trata de integralizar ou realizar o capital, estamos falando de aporte de ativos, né? Se o capital social, se a definição desse comprometimento é a origem dos recursos, a aplicação, né, dos recursos, o que vai fazer essa contrapartida são os ativos, são aonde, né, esses recursos foram discriminados. Lembrando que para constituir capital, eu posso utilizar qualquer ativo que possa produzir benefícios econômicos agora ou no futuro para a organização. É claro que toda organização prefere que tenhamos um capital social aportado em dinheiro. Essa é a preferência nacional. Mas eu posso aportar em mercadorias, direitos, bens, né? Ou direitos para com terceiros. Isso não é um problema. Desde que eu consiga provar o efetivo valor econômico, eu posso aportar capital em ativos e não apenas em dinheiro em caixa ou banco. Então, essa é a primeira coisa. Então, guardou que eu disse que o capital social era de 100 mil? Beleza, vamos aportar em ativos. Eu coloquei 60 mil em dinheiro e 30 mil em um veículo usado. Se você pensar comigo, 60 mil em espécie, depositei no banco. 30 mil num veículo usado, em bom estado, etc e tal, que vai ser usado para fazer pequenas entregas da empresa. Temos o montante de 90 mil. Pergunta, esta conta fecha? O total dos débitos fecha com o total dos créditos? Vamos conferir? Débito de banco conta movimento, 60 mil. Débito de veículos, 30 mil. 60 mais 30, 90. De quanto eu falei que era capital social? 100 mil. Então, note que imediatamente surge o verbo. Falta entregar, falta realizar, falta integralizar quanto? 10 mil. Logo, capital a integralizar é
aquele montante do capital social que os sócios ainda não aportaram em forma de ativos na empresa. Show? Tranquilo? Vamos avançando. Agora eu vou... Aparece a seguinte... Eu sócia, falei o seguinte, eu tenho mercadorias antigas, né, etc e tal. Conversei com a minha sócia. A minha sócia concordou que as mercadorias estão em excelente estado, ainda são de interesse da nosso tipo de clientela, etc e tal. E essas mercadorias representam 10 mil. Então, eu vou aportar os 10 mil referente às mercadorias que eu tenho da minha outra empresa, que faliu, que fechou, que eu vendia de porta em porta, que não era ainda regularizada. Vamos supor que seja isso. Não interessa de onde eu tirei essas mercadorias que eu estou aportando. A minha sócia concordou, vamos aportar em mercadorias. Como é que ficaria? Débito de mercadorias ou de estoques. Quanto a isso, não temos dúvida. Sabemos que o débito é de mercadorias ou estoques. Mas o crédito seria de quê? Capital a integralizar ou capital social? Vou te explicar. Se eu estiver complementando o capital que eu me comprometi, mas que eu não tinha aportado tudo, o crédito, débito de mercadorias 10 mil, crédito de capital a integralizar 10 mil. Se eu estiver aumentando o capital social, porque a gente tinha um capital social de 100 mil e agora a gente quer que o capital social seja de 110 mil, eu vou colocar débito de mercadorias ou estoques, 10 mil, crédito de capital social. Entendeu a diferença? Não tinha integralizado antes totalmente. Capital integralizar. Já tinha integralizado tudo e estou aumentando o capital. Capital social. Primeira parte. Beleza. E se eu tiver ações em tesouraria? O que são ações em tesouraria? Eu vou explicar a grosso modo, não vou explicar a diferença de ação, não vou explicar como é que é a calculação. Vamos simplificar a vida. A ação em tesouraria é como se fosse uma parcela do capital que não foi aportada. Só que a diferença é que ao invés de eu estar falando com uma companhia fechada, que tem no máximo lá 6 sócios, eu estou falando com uma companhia aberta, que tem 7 sócios ou mais, as famosas SA. Então, as ações em tesouraria, via de regra, elas são ações, né, negociadas em bolsas de valores, né, e negociadas para companhias abertas, via de regra, né? Via de regra, porque toda regra tem exceção. Via de regra. Então, beleza. O que temos nesse processo? O que temos nesse processo são as ações em tesouraria, que elas representam valores que não foram negociados. Em que condições essas ações não foram negociadas? Condição 1. Eu abri capital, eu aumentei capital, eu tinha uma condição de capital e ou eu abri e vou precisar negociar uma parte desse capital antigo na Bolsa de Valores, ou eu já tinha esse capital e eu vou ampliar o capital, vou captar mais recursos na Bolsa de Valores. Como é que fica o lançamento enquanto essas ações não foram colocadas à venda? Neste caso, ficam da seguinte forma: débito de ações em tesouraria, crédito de capital social. Até aqui, ok? Ok. Eu tenho ações que estão sendo negociadas na bolsa. Mas eu tô achando que o preço da minha ação tá muito barato. Tá muito barato. Não tô conseguindo fazer o mercado dar uma flutuada e aumentar o valor individual da ação. O que eu faço? Eu vou lá no mercado e compro a ação. Então, é uma segunda forma de eu ter ação em tesouraria. Eu vou lá no mercado e tiro de circulação um pouco das ações. Então, eu vou ter débito de ação em tesouraria, crédito de caixa. Caixa não, né? Você negocia na bolsa, banco, conta movimento. Né? Ou seja,
As ações em tesouraria, elas são contas redutoras de PL e elas aparecem no momento em que eu estou com as ações em meu poder. Essas ações não estão sendo negociadas na bolsa, aquelas ações. Seja porque eu aumentei o capital, abri o capital e ainda não coloquei as ações para serem vendidas na bolsa. Débito de ações em tesouraria, crédito de capital social. Seja porque eu recomprei ações. Débito de ações em tesouraria, crédito de banco conta movimento. E a última conta redutora são os prejuízos acumulados. Os prejuízos acumulados nada mais são do que a evidenciação do resultado negativo que a empresa teve naquele ano ao comparar receitas versus custos e despesas. Ao realizar a DRE, ao apurar o resultado do exercício, ela evidenciou que houve uma perda. Ao final, ela evidenciou que houve um prejuízo. Então, eu vou transferir do resultado para a conta patrimonial. Débito de prejuízos acumulados, crédito de apuração do resultado do exercício. Grande beijo, eu espero você nos próximos vídeos. Curte, compartilha, comenta, indica para os amigos. Conto com você. E vê se estuda um pouquinho. Tchau, tchau.